Você já parou para pensar nas coisas bizarras e incríveis que o nosso corpo é capaz de fazer? O corpo humano é uma máquina tão complexa que, mesmo com toda a tecnologia atual, a ciência ainda não conseguiu desvendar todos os seus mistérios. Mas o que já sabemos é simplesmente fascinante. Nesse vídeo, você vai descobrir 10 curiosidades sobre o corpo humano que, com certeza, vão te surpreender. Algumas delas parecem até mentira, mas são absolutamente reais e comprovadas pela ciência. Então se prepara, porque a partir de agora, você vai olhar para o seu corpo de um jeito totalmente diferente. Você sabia que o ácido do seu estômago é tão forte que pode corroer metal? Sim, o ácido clorídrico que fica no nosso estômago é tão poderoso que, se fosse colocado sobre uma lâmina de aço, poderia dissolvê-la com o tempo. Mas, felizmente, o nosso corpo tem um revestimento especial nas paredes do estômago que impede que ele se autodestrua. Esse ácido é essencial para a digestão, ajudando a quebrar os alimentos e eliminar bactérias. E mesmo sendo tão perigoso, ele está lá, funcionando todos os dias, sem que a gente perceba. Outra curiosidade impressionante é que o cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, mesmo pesando apenas 2% do nosso peso total. Isso significa que, mesmo quando você está deitado sem fazer nada, o seu cérebro está trabalhando intensamente, processando informações, regulando o corpo e até resolvendo problemas. É como se você tivesse um supercomputador dentro da sua cabeça, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. E falando em poder cerebral, você sabia que os impulsos nervosos podem atingir uma velocidade de até 400 km por hora? Isso mesmo! Quando você toca uma superfície quente, por exemplo, o seu cérebro recebe essa informação em frações de segundo, graças à rapidez com que os sinais elétricos viajam pelos seus nervos. Esse sistema é tão eficiente que é difícil encontrar uma máquina que tenha uma resposta tão rápida quanto a do corpo humano. É como se você fosse um verdadeiro carro de Fórmula 1 em termos de reflexo. Agora, algo que muita gente não sabe. Os ossos do seu corpo são, em proporção ao peso, mais resistentes que o concreto. Pode parecer exagero, mas é real. O fêmur, por exemplo, pode suportar até 30 vezes mais peso do que o concreto. Isso faz do esqueleto humano uma estrutura incrivelmente forte e, ao mesmo tempo, flexível. É o tipo de coisa que parece de filme de super-herói, mas é só mais uma das maravilhas da biologia humana. Você já percebeu que seus olhos são incrivelmente rápidos? Eles conseguem se mover em diferentes direções em milésimos de segundo. E mais, o olho humano é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Isso mesmo, 10 milhões. E o mais curioso, cada pessoa vê o mundo de uma forma ligeiramente diferente, já que a percepção de cores varia de indivíduo para indivíduo. Ou seja, o azul que você vê pode não ser exatamente o mesmo azul que outra pessoa enxerga. Agora segura essa, você já trocou completamente de pele várias vezes e nem percebeu. A cada 28 dias, em média, sua pele se renova totalmente. Isso significa que, ao longo de um ano, você pode trocar de pele até 13 vezes. Esse processo acontece naturalmente, como uma forma do corpo eliminar células mortas e manter a barreira de proteção sempre funcionando bem. É como se você tivesse uma versão nova da sua pele quase todo mês, sem precisar fazer nada. Outra curiosidade que vai te deixar de boca aberta: a língua humana é única, como uma impressão digital. Cada pessoa tem um padrão de papilas gustativas e de textura diferente. Isso significa que, em teoria, seria possível identificar alguém só pela língua. E mais, ela é um dos músculos mais fortes do corpo em relação ao tamanho. Ela trabalha o tempo todo, te ajudando a falar, engolir e sentir o sabor dos alimentos. Um verdadeiro multitarefa dentro da boca. Você sabia que quando você boceja, está ajudando o seu cérebro a se resfriar? Exatamente. O bocejo não é apenas sinal de sono ou tédio.
Ele também funciona como uma espécie de ventilador interno, ajudando a reduzir a temperatura cerebral e mantendo a mente em alerta. É por isso que, muitas vezes, a gente boceja mesmo estando acordado, o corpo está apenas tentando manter o cérebro na temperatura ideal de funcionamento. E tem mais, o coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia. Isso dá mais de 35 milhões de batidas por ano. Ele bombeia sangue suficiente para encher um caminhão-pipa todos os dias. E tudo isso acontece sem parar, desde o momento em que a gente nasce até o último segundo de vida. É um verdadeiro motor biológico, incansável e preciso, que mantém o corpo funcionando com perfeição a cada batida. Para fechar, uma curiosidade que vai mudar sua visão sobre você mesmo: você é feito, basicamente, de poeira estelar. Isso mesmo. Quase todos os elementos químicos presentes no seu corpo, como o cálcio dos ossos, o ferro do sangue e o carbono das células, foram forjados no interior de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Isso significa que, literalmente, você carrega o universo dentro de você. Um lembrete poético de que, apesar de todas as nossas limitações, somos parte de algo muito maior. Se você curtiu essas curiosidades, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E comenta aqui embaixo, qual dessas curiosidades você achou mais incrível? Até o próximo vídeo.